Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Jéssica Lima, psicopedagoga, e no vídeo anterior trouxe para vocês um pouquinho qual é o papel de um psicopedagogo, quando devo procurar um psicopedagogo. Então, se você não viu esse vídeo, corre lá para dar uma olhadinha no vídeo anterior. E hoje vou trazer para vocês sobre a avaliação psicopedagógica. O que é a avaliação psicopedagógica? A família, primeiramente, procura por esse profissional. O psicopedagogo faz uma entrevista. O que é essa entrevista, Jéssica? Eu preciso ir, eu preciso levar a criança, como que funciona? Cada profissional tem o seu jeito de aplicar essa entrevista. Eu, dentro do meu espaço, do meu consultório, eu não chamo de entrevista, tá bom? Mas é particular de cada profissional. Eu chamo de acolhimento. Por que o acolhimento é tão importante nesse primeiro momento? Porque a família chega, exatamente como vocês estão nesse vídeo, com muitas dúvidas. Então, eu não quero estar numa posição só de perguntar para os pais sobre a criança. Eu quero ouvir, eu quero uma escuta sobre essa criança. Eu quero entender quem é essa criança antes da dificuldade que ela tem. Então, esse primeiro contato com o psicopedagogo é de extrema importância. A gente acolhe essa família, a gente entende as dúvidas, a gente sabe a queixa principal, o porquê que essa família está procurando esse profissional. E é nesse bate-papo que eu, quanto psicopedagoga, explico sobre todos os processos que vai acontecer na avaliação. A avaliação é um período bem minucioso, bem delicado. É através da avaliação que nós vamos criar conexões com essa criança. Eu costumo dizer que o primeiro contato com a criança é um contato de trocas, de brincadeira. Eu aplico muito lúdico, né? Então eu monto uma caixa com tudo que é esperado para aquela criança, para a idade, o que ela pode gostar. Então, uma criança de 7 anos, o que é legal para ela nesse momento? É jogar um Uno, jogar um quebra-gelo, e através dos jogos nós vamos criando estratégias de autoconhecimento. Então, através de um jogo, tira uma pecinha. O que você mais gosta de fazer? Eu gosto de comer sushi. E você? Então a gente vai criando uma conexão para a criança também não enxergar a psicopedagogia como uma extensão da escola. Porque se a criança já tem uma aversão ao ambiente escolar, se ela vem para o nosso espaço e ela sente que aqui tem algo que remete a esse ambiente, ela não vai estar aqui de uma forma natural, ela não vai sentir prazer. E olha, escutem o que eu vou dizer. Para aprender é preciso ter prazer. Vocês aí, me contem. Vocês aprendem alguma coisa sem gostar? Não, né? Então, a gente precisa gostar para aprender. E como isso é feito? Através da forma como a gente vai aplicar isso. Então, inicialmente, na avaliação, é feito um acolhimento com a família. Depois, nós encaminhamos uma anamnese. O que é a anamnese? É um documento que lá contempla todos os dados da vida da criança antes dela chegar para um psicopedagogo. Então, a gente precisa entender todas as áreas clínicas, como que foi essa gestação, como que foi a parte do desenvolvimento motor, quantos anos essa criança começou a andar, como que foi a área da linguagem, quando ela começou a falar. Todos esses dados da anamnese contemplam o processo investigativo. Na anamnese também precisa estar qual que é o tempo de tela que essa criança está exposta, como que é a alimentação dessa criança, se essa criança tem uso de medicação, se essa criança já é uma criança que vem laudada, que já tem um diagnóstico fechado, ou se não, ou se está mesmo dentro de um período de investigação. Porque um ponto importante para trazer para vocês sobre a avaliação, que mesmo a criança já tendo um diagnóstico fechado, ela precisa passar por uma reavaliação. Jéssica, mas por que? Se eu já levei ele no profissional? Porque o psicopedagogo atual precisa ter o olhar próprio, o olhar clínico, frente à sua percepção. Porque senão ela já vem com algo de outro profissional. Claro, contempla ter mais dados, uma outra investigação, mas o processo de avaliação é para todos.
para criar conexão, para entender os vínculos e a parte emocional, principalmente dentro do processo da avaliação. Então, a anamnese contempla tudo isso. Após o período da anamnese, nós iniciamos com a criança. Fazemos o primeiro momento, que é o que eu já contei para vocês, que são os jogos de conexões. O próximo passo no período de avaliação são as provas operatórias. As provas operatórias são testes que vão avaliar a maturidade cerebral dessa criança, identificar qual que é a maior dificuldade que ela tem. Vou dar um exemplo para vocês compreenderem um pouquinho melhor sobre as provas operatórias. São aplicadas por conservações de líquidos, de medidas, de pesos, através de dinâmicas que a criança vai trazer para nós se ela consegue conservar o peso. Se uma criança tem dificuldade de identificar visualmente uma massa que tem o mesmo comprimento com modelagens diferentes, no mesmo peso, essa criança não está dentro do que é esperado para a faixa etária. E uma criança que não consegue conservar algumas áreas específicas, como peso, medidas, ela vai ter dificuldades na área da matemática. Então, nas provas operatórias, a gente já consegue identificar ali um rastreio sobre quais são as maiores dificuldades que essa criança apresenta. Próximo passo, depois das provas operatórias, vamos para os testes projetivos. São através desses testes que nós avaliamos os vínculos que essa criança tem. Por isso que a área social e emocional está ligada à aprendizagem. Uma criança que tem uma quebra de vínculo na área escolar, através do teste projetivo, a gente vai conseguir traçar um caminho. Como que é feito esse teste, Jéssica? Podemos fazer por dois jeitos. Através do desenho, trazemos para a criança como que é a sua escola, o que você mais gosta de fazer, o que não é tão legal, quem é o seu melhor amigo, e a criança vai trazendo o registro que a gente precisa, ter os dados desse vínculo. Ou, ai, Jéssica, meu filho não gosta de desenhar, então não vai funcionar para ele. Não tem problema. A gente sempre tem uma carta na manga. O que pode ser isso? Jogos lúdicos que trabalham a parte socioemocional, desenhos como Divertidamente, trazer algum jogo que traz um pouquinho sobre essas emoções e a gente tenta trazer através do diálogo, da conversa e traçar esse caminho investigativo. O vínculo familiar, o que você mais gosta de fazer com a sua família, o que você sente falta, qual foi o dia mais feliz da sua vida, e através dessas perguntas a gente vai traçando um caminho. Depois dos testes projetivos, aí sim, iniciamos a parte psicomotora, se essa criança já tem um bom equilíbrio, se essa criança tem uma praxia fina, se ela já consegue pegar no lápis, ai, mas eu vou dar um lápis para ela. Não vamos iniciar com a demanda escolar. Lembra que eu falei para vocês? Se elas perceberem que aqui é um ambiente que remete diretamente à área escolar, elas não vão se desenvolver da forma como nós esperamos para o período de avaliação. Então, esse primeiro momento é importante trazer o menos de estímulos escolares para criar esse vínculo e se aprofundar ainda mais. Então vamos fazer como? Esse movimento de pinça. Vamos pegar um jogo que tem esse traçado do movimento da pinça e aí a gente vai avaliando, tá bom? Então observamos toda essa parte psicomotora. Vamos para outra área, a parte escolar. Aí sim, no final da avaliação, nós entramos em contato com a escola para entender como é esse aluno e qual que é a maior dificuldade dele e começamos a iniciar a parte da escrita, da leitura, da consciência fonológica, dos cálculos lá no final da avaliação. Jéssica, mas quanto tempo dura essa avaliação? É o que eu mais tenho aqui no meu espaço, essa dúvida. O que acontece, gente? Eu sei que é difícil para a família, quando eles percebem que a criança está com uma certa dificuldade e eles querem resultados de imediato. Mas, muitas vezes, esse resultado não acontece em 2, 3, 4 meses. Isso vai depender de todo o processo dessa criança. A gente costuma trazer a zona de desenvolvimento proximal. O que é isso? Vygotsky, que é um grande estudioso da área da pedagogia, ele traz que cada criança tem uma zona de desenvolvimento
E a gente tem que partir dessa individualidade. Então, entender aonde foi esse bloqueio, aonde ela parou e partir através dessa pausa que ela teve. E aí tem todo um processo. Por isso que não é tão rápido como muitos pais esperam. Primeiro passamos pela avaliação, fechamos essa avaliação com todos os dados necessários, dados sociais, cognitivos, dados afetivos e emocionais. Chamamos essa família, desenvolvemos um relatório. Esse relatório contempla todos os testes que foi aplicado na área da psicopedagogia e da avaliação. Apresentamos o relatório. Esse relatório tem todo o encaminhamento necessário para essa criança. Esses encaminhamentos podem ser, tem dificuldade na área da linguagem, mostrou maior dificuldade na consciência fonológica, encaminhamento para fono, tem dificuldade na parte da comunicação, não é uma comunicação tão funcional, apresenta dificuldade na compreensão, encaminhamos para um psicólogo. Mas quem é que vai fechar esse diagnóstico, Jéssica? Já passei com o neuropediatra, já passei com o psicopedagogo, já passei com professora de reforço. E agora, Jéssica, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? A partir desse relatório norteador do psicopedagogo, é encaminhado para um neuropsicólogo. Ele vai avaliar toda a parte do QI, sendo assim uma equipe multi. Esse neuropsicólogo encaminha para um neurologista, que encaminha para um psiquiatra se for necessário. E assim a gente vai fechando todo um processo com uma equipe multidisciplinar. Todos os especialistas focados na área que essa criança precisa. Então hoje eu trouxe para vocês um pouco sobre a avaliação psicopedagógica. O tempo determinado para essa avaliação, nós temos uma estimativa de 12 a 14 sessões. Tem alguns psicopedagogos que falam de 8 a 10 sessões. Depende muito do envolvimento dessa criança, depende muito de como que vai funcionar esse processo. Como eu trouxe para vocês, é minucioso. Talvez eu precise de um pouquinho mais de tempo para avaliar a parte emocional, então eu paro um pouquinho mais, para dar um momento de escuta, de protagonismo. Então, é bem cuidadoso e bem delicado, mas é um relatório seguro, com informações e com testes qualitativos e quantitativos, que a partir desse relatório a gente vai seguir para as intervenções. Só que as intervenções, que são aonde a gente identificou a dificuldade, vocês vão saber no próximo vídeo. Então, se vocês chegaram até aqui, compreenderam o processo da avaliação, tenho certeza que vocês estão curiosos para saber como que é a parte de intervenção, porque é através da intervenção que nós começamos a entrar na maior dificuldade da criança. Se ficou curioso, assista o próximo vídeo que vai ficar bem melhor para vocês entenderem a fase da intervenção. Se gostou desse vídeo, não esqueça, deixa um like, siga a gente aqui, siga a gente nas nossas redes sociais e nos acompanhe. Tchau, tchau!